Tá vendo essa imagem aqui? Isso aconteceu num estádio lotado, logo depois de uma partida da Copa do Mundo do Catar em 2022. Agora repara nessa outra cena. É o que costuma acontecer depois de qualquer jogo. O chão coberto de copos, garrafas, bandeiras e papéis. Mas em meio ao vazio, um grupo de japoneses fica. Eles recolhem cada pedaço de lixo, colocam tudo em sacos plásticos e deixam o lugar mais limpo do que encontraram. Mas essa não foi a primeira vez que cenas como essa rodaram o mundo. Já tivemos episódios semelhantes na Copa do Mundo no Brasil em 2014, assim como na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Agora preste bem atenção nessas cenas de aeroportos. Se você já desembarcou no Japão ou viu algum vídeo de lá, talvez tenha reparado numa coisa. As malas que chegam na esteira não são jogadas de qualquer jeito. Cada funcionário posiciona as bagagens com cuidado, todas alinhadas, viradas para a mesma direção. É quase um ritual de respeito com os pertences de cada passageiro. Essas imagens não são exceção. Elas mostram algo muito maior. Elas ajudam a entender por que o Japão é chamado de o país com mais valores do mundo. Hoje o Belo Mundo vai mostrar esse Japão quase perfeito, mas também vai mergulhar nos contrastes, porque por trás da perfeição existe um lado mais rígido, conservador e até doloroso. Número 1. Localização e geografia. O Japão fica lá no canto direito do mapa, no extremo leste da Ásia. É um arquipélago com mais de 6.000 ilhas espalhadas pelo Oceano Pacífico. Mas quase toda a população vive concentrada em 4 delas: Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. E por mais que o país não seja enorme em território, ele é cheio de contrastes. Montanhas cobertas de neve dividem espaço com vulcões ativos. Planícies férteis convivem com cidades supermodernas, cheias de arranha-céus e letreiros em neon. E as 4 estações do ano aparecem ali do jeito clássico: inverno gelado, verão abafado, cerejeiras na primavera e folhas vermelhas no outono. Só que tem um detalhe que muda tudo. Mais de 3/4 do território japonês é montanhoso. Isso fez com que as cidades crescessem espremidas entre o mar e a encosta, gerando comunidades compactas e incrivelmente organizadas. E como se o relevo já não fosse suficiente, o Japão também fica numa das zonas mais instáveis do planeta: o Círculo de Fogo do Pacífico. Terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas fazem parte da rotina. É por isso que as escolas fazem simulação de emergência e que boa parte da população carrega kits de sobrevivência em casa. Mas essa convivência constante com o risco não criou um povo paranoico, criou um povo disciplinado. Além disso, a posição estratégica do arquipélago influenciou toda a sua história. Cercado pelo Mar do Japão, pelo Mar da China Oriental e pelo Pacífico, o país ficou isolado por séculos. Isso ajudou a preservar tradições únicas, mas também despertou a cobiça de potências vizinhas. Esse vai e vem entre isolamento e abertura seletiva ao mundo ajudou a moldar o que o Japão é hoje. Um país moderno, mas profundamente apegado à sua própria identidade. Número 2. História. Durante muito tempo, viver naquele arquipélago significava obedecer a um código rígido de honra, silêncio e hierarquia. O país era controlado por shoguns, líderes militares, que mandavam mais que o próprio imperador. Os samurais garantiam a ordem, e o povo vivia sob um sistema quase feudal. Cada um no seu lugar, cada um com seu dever. Tudo funcionava dentro de um equilíbrio fechado, e o contato com o resto do mundo era mínimo. Mas isso começou a ruir no século XIX. Em 1853, navios de guerra dos Estados Unidos ancoraram na Baía de Edo, atual Tóquio. A missão era forçar a abertura dos portos japoneses. Com os canhões apontados, o país não teve escolha. Veio então a Restauração Meiji.
Os shoguns perderam o poder, o imperador voltou ao comando e o Japão mergulhou de cabeça na modernização. Criou fábricas, ferrovias, um exército moderno. Em poucas décadas, saltou do século XVII direto para o século XX. A virada foi tão radical que, em 1905, a recém-modernizada marinha japonesa venceu a poderosa Rússia. Foi a primeira vez que uma nação asiática derrotou uma potência europeia numa guerra moderna. Mas esse sucesso também trouxe sede de poder. O Japão ocupou a Coreia, avançou sobre a China e adotou um discurso cada vez mais militarista. Em 1941, atacou Pearl Harbor e arrastou os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. O resto é conhecido: bombardeios, derrotas, devastação. E, por fim, 2 bombas atômicas. Hiroshima e Nagasaki foram destruídas em agosto de 1945. Veio a rendição, a ocupação americana, o fim do Império Colonial. O país perdeu tudo, mas recomeçou. Nas décadas seguintes, se reconstruiu com velocidade impressionante, criou tecnologia, exportou carros e eletrônicos, virou símbolo de eficiência e disciplina. A economia disparou. O mundo assistiu ao chamado milagre japonês. Essa sequência, isolamento, choque, guerra, renascimento, ajuda a explicar muita coisa. Um país que valoriza a ordem e a coletividade, mas que também enfrenta dilemas modernos por carregar tanto peso histórico em suas costas. Número 3. Valores e bons modos. Nas estações de trem, ninguém precisa avisar. As pessoas simplesmente formam fila. Ninguém empurra, ninguém tenta passar na frente. Só entra no vagão depois que o último passageiro sai. E mesmo com a plataforma lotada, quase não se ouve uma palavra. Falar ao celular dentro do transporte público é falta de educação. Comer ali também. Se alguém espirra, coloca a máscara, abaixa o olhar, quase pedindo desculpas. Tudo isso acontece por causa de um conceito chamado meiwaku. É o nome que os japoneses dão ao incômodo que você pode causar ao outro. E evitar esse incômodo não é uma escolha pessoal. É um valor coletivo. Cada ação é pensada com o outro em mente. Desde tirar os sapatos, antes de entrar numa casa, até curvar-se ao agradecer, tudo segue uma lógica. Não invadir o espaço alheio, não perturbar, não se destacar demais. Nos serviços, isso se transforma em hospitalidade, o famoso omotenashi. O atendente se curva, agradece várias vezes, entrega o troco com as 2 mãos. E não é exagero, nem formalidade vazia. É um tipo de respeito que virou hábito. E isso vai além da etiqueta. É uma forma de organizar a convivência numa sociedade onde tudo é apertado. As ruas, os apartamentos, os trens, e onde o bem-estar do grupo sempre vem antes da vontade individual. Número 4. Educação e disciplina. Se tem um lugar onde os valores japoneses ficam claros, é dentro das escolas. Lá, as crianças aprendem desde cedo que cuidar do espaço é responsabilidade de todos. No fim de cada dia de aula, acontece o Souji no Jikan, o tempo da limpeza. Os alunos pegam vassouras, panos, baldes e saem limpando sala, corredor e até banheiro. Não existe aquela figura do zelador que faz tudo. A própria turma divide as tarefas. Essa prática pode parecer estranha para quem vem de fora, mas tem um propósito muito claro: ensinar disciplina, trabalho em equipe e respeito pelo espaço coletivo. A criança que acabou de esfregar o chão dificilmente vai sujá-lo de propósito depois. E essa mentalidade vai além das escolas. É comum ver moradores e comerciantes varrendo as calçadas em frente de suas casas e lojas logo cedo. Cada um cuida do que é seu, e também do que é de todos. Como falamos lá no início do vídeo, esses hábitos ficaram famosos no mundo inteiro quando torcedores japoneses começaram a aparecer em Copas do Mundo. Enquanto as outras torcidas iam embora comemorando ou lamentando, lá estavam eles,
com sacos plásticos, recolhendo toda a sujeira. E não foi só a torcida. A própria seleção japonesa chamou atenção ao deixar o vestiário impecável depois dos jogos, com bilhetes de agradecimento escritos em vários idiomas. É quase uma extensão daquele ritual aprendido na escola. No Japão, a disciplina não é só ensinada, ela é vivida, desde o primeiro dia de aula até o último apito de uma Copa do Mundo. Número 5. Família, tradição e respeito intergeracional. No Japão, a família é mais do que um núcleo afetivo. Ela é a base da identidade, da honra e da responsabilidade individual. Durante séculos, o sistema familiar japonês foi regido por um conceito chamado ie, que pode ser traduzido como casa, mas significa muito mais. O ie não é só onde a família mora. É a linhagem, o nome, a reputação que atravessa gerações. Nesse sistema, o filho mais velho tinha a missão de cuidar dos pais idosos, herdar a casa e dar continuidade ao nome da família. Casamentos, decisões profissionais, até amizades. Tudo era influenciado pela ideia de manter a harmonia do clã. Hoje em dia, o Japão moderno já se afastou um pouco dessa estrutura rígida, mas muitos desses valores ainda vivem no cotidiano. O respeito aos mais velhos continua sendo uma regra implícita. Falar com o avô ou a avó exige um vocabulário mais polido. Nas visitas, os idosos são os primeiros a serem servidos. E no Ano Novo, a data mais importante do calendário japonês, é tradição visitar os pais, os avós e os túmulos dos antepassados. Aliás, os mortos não são esquecidos. Em agosto, acontece o Festival de Obon. Milhares de famílias voltam para as cidades de origem, enfeitam a casa com flores, incensos, lanternas. Acreditam que os espíritos dos familiares voltam para uma última visita. E todo mundo se reúne para receber, agradecer, lembrar. Essa reverência pelos mais velhos também se reflete nos números. O Japão é um dos países mais envelhecidos do mundo. Mais de 28% da população tem mais de 65 anos. E mesmo com tantos idosos, não é comum vê-los isolados. Muitos ainda trabalham, andam sozinhos pelas ruas, participam de atividades em grupo e continuam sendo figuras centrais dentro das famílias. O que se vê, no fundo, é a continuidade de um valor antigo: cuidar de quem veio antes. E mesmo que hoje os jovens casem menos, tenham menos filhos ou morem sozinhos nas grandes cidades, o respeito às raízes ainda é um elo forte na cultura japonesa. Mas esse elo também pode apertar, porque junto com todo esse senso de dever, vem um peso que nem todo mundo consegue carregar. E é aí que começam a aparecer as rachaduras. Número 6. Quando os valores viram pressão. Em uma cultura onde o grupo vem sempre antes do indivíduo, quem não se encaixa, desaparece. E isso não é força de expressão. Todos os anos, milhares de pessoas simplesmente somem no Japão, sem deixar rastros, sem dar explicações. Eles são chamados de johatsu, que em japonês significa evaporados. A maioria some por vergonha. Vergonha de ter perdido o emprego, de ter se divorciado, de não ter dado conta da vida que a sociedade esperava deles. E para evitar o constrangimento, preferem sumir. Largam a casa, os documentos, a identidade. Existem até empresas especializadas em ajudar pessoas a desaparecer. Elas esvaziam apartamentos à noite, apagam rastros, ajudam o cliente a recomeçar do zero em outro lugar. E o mais impressionante, muitas famílias preferem aceitar o desaparecimento do que expor publicamente a vergonha. E esse não é o único sintoma de um país que cobra demais o autocontrole. Um dos mais conhecidos e preocupantes é o karoshi, palavra que significa morte por excesso de trabalho. Sim, isso é reconhecido oficialmente no Japão. Pessoas que literalmente morrem de tanto trabalhar. Infartos, derrames,
colapsos físicos causados por jornadas que ultrapassam 100 horas extras por mês. Existem relatos de gente que dorme na empresa, que volta para casa só para tomar banho, que trabalha 7 dias por semana sem reclamar. Porque reclamar seria causar incômodo. E causar incômodo, como a gente já viu, é o pior erro que alguém pode cometer. Outro fenômeno grave é o dos hikikomori. Pessoas, em geral jovens, que se isolam totalmente dentro de casa. Às vezes por meses, às vezes por anos. Eles não trabalham, não estudam, não se relacionam com ninguém. Vivem trancados no quarto, sustentados pelos pais. Alguns nem sequer saem para comer. Recebem comida na porta. Estima-se que existam mais de 500 mil de hikikomori no Japão, e o número real pode ser muito maior, já que muitos casos nem chegam a ser registrados. Esses jovens não são rebeldes, são pessoas que, de tanto tentar se encaixar num modelo rígido de sucesso, acabaram desistindo e preferiram sumir do mundo. É nesse ponto que a cultura do silêncio, da etiqueta, da disciplina e da perfeição começa a mostrar seu outro lado. Porque manter a harmonia social, no Japão, muitas vezes significa apagar qualquer coisa que ameace essa harmonia, inclusive você mesmo. Número 7. Pressão social e exclusão silenciosa. Para encerrar essa parte sobre os valores que pressionam, tem uma coisa que muita gente só percebe quando vive lá. Nem todo mundo se sente parte. No Japão, o esforço para manter a harmonia social é tão grande que, às vezes, quem não se encaixa simplesmente desaparece do convívio. Demonstrar emoções em público é visto como falta de controle. Falar sobre depressão ou ansiedade ainda carrega estigma. Buscar terapia, então, é quase como admitir um fracasso pessoal. Algo que envergonha, que se esconde. Esse peso não afeta só os japoneses. Estrangeiros que moram no país relatam com frequência uma sensação constante de exclusão. Tem restaurante que recusa atender turistas, mesmo com a casa vazia. Às vezes é sutil. A pessoa ouve um "estamos cheios", mesmo quando há várias mesas disponíveis. Não é grosseria. É um jeito de dizer, sem dizer, que você não é bem-vindo. E não acontece só em restaurantes. Existe uma distância invisível no convívio social. É difícil fazer amizade com os colegas de trabalho. É raro ser convidado para dentro da casa de alguém. Não importa o quanto você aprenda a língua, respeite os costumes ou se esforce para se adaptar. Ainda assim, pode continuar sendo visto como um forasteiro. Não se trata de violência. É um afastamento silencioso, educado, mas firme. É a ideia de que o diferente incomoda e que o melhor é manter distância. Essa barreira invisível que separa sem escândalo também é uma forma de pressão. Porque, no fundo, a regra não dita é sempre a mesma. Se você não consegue se encaixar, é melhor não atrapalhar. É difícil encaixar o Japão numa definição simples. De um lado, o país dos robôs que servem ramen, dos trens-bala que nunca atrasam, das máquinas de venda automática em cada esquina. Do outro, um lugar profundamente tradicional, onde rituais milenares continuam vivos, onde o silêncio ainda vale mais que o grito, onde o respeito ao passado muitas vezes fala mais alto que o desejo de mudança. O Japão continua sendo um dos países mais respeitados do mundo, mas também é um dos que mais escondem suas dores. E agora que você viu tudo isso, conta pra gente aí nos comentários. Você moraria no Japão? Acha que conseguiria viver dentro de uma sociedade com tantas regras, valores e exigências? Deixa a sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios do Belo Mundo. E experimenta usar a nova função de hypar o vídeo. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas e continuar trazendo conteúdos inacreditáveis como esse.